pessoal. No Tecendo Saberes de hoje, eu recebo a Virginia Planet. Seja bem-vinda. Obrigada. A Virginia, eu a conheci muitos anos atrás, quando eu ainda tinha uma agência de comunicação no modelo bem tradicional. E muitos anos depois, eu tive o prazer de reencontrar com a Virginia no triatlo. Somos triatletas. E eu tive um prazer ainda maior em saber que a Virginia atua como psicóloga no mundo corporativo para falar de maturidade emocional, para falar de sentimentos, para falar de autorresponsabilização, para falar de autocuidado, e que são temas absolutamente conectados ao jeito de ser da TC. Então foi, acho que um presente esse reencontro. E aí não tinha outra opção a não ser convidar a Virginia para gravar com a gente um Tecendo Saberes. Muito bom. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Agora eu vou apresentar a Virginia formalmente. Ela é fundadora da House of Feelings, que é a primeira escola de sentimentos do mundo. Desculpa, gente. Ela é especialista em maturidade emocional, palestrante com foco em bem-estar e saúde mental, conduz indivíduos a ganhar clareza sobre suas vidas e abraçar a jornada da autorresponsabilidade. Eu adorei isso. Música para os meus ouvidos. Ficou bom, né? Ficou bom. Muito bom. Música para os meus ouvidos, porque desde 2018 eu empreendo no modelo de trabalho em rede, como eu acho que a maioria de vocês já sabe, e que é um modelo regido justamente pela autorresponsabilização de cada parceiro que a gente tem enredado aqui na TC. Bom, Virginia, eu vou ter que começar esse papo te perguntando o que é essa autoclareza, né, na sua visão como especialista e psicóloga? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui podendo conversar e conectar, né, as nossas ideias, as nossas experiências. E quando a gente fala de autoclareza, de autorresponsabilidade, é a gente ter consciência de quem nós somos. Então, o que a Virginia sabe fazer, quais são as minhas fortalezas, quais são as minhas principais habilidades. Então o que eu sei fazer, o que eu quero fazer e qual é o meu objetivo. Então você ter clareza disso faz você se apropriar de todas as escolhas que você faz. E você deixa de responsabilizar os outros ou de passar a bola para o outro, né, daquilo que você quer conquistar. Então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para qualquer pessoa. Você entender e ter essa clareza de qual que é seu papel aqui, qual é o seu papel no mundo, né? O que você quer fazer e o que você precisa fazer para chegar onde você gostaria. Esse é o eixo do trabalho da House of Feelings? Sim. Esse basicamente é o caminho que a gente segue, porque todas as vezes que a gente fala em adoecimento, então adoecimento mental, adoecimento físico, você começa a olhar para você e falar assim, tá, o que eu posso fazer para cuidar de mim? O que está no meu controle? Porque tem coisas que fogem do nosso controle, né? Mas dentro daquilo que eu tenho controle, o que eu posso fazer? Então, a saúde mental, por exemplo, a gente fala muito sobre isso. O seu corpo o tempo todo ele te dá sinais que você não está bem, que você está seguindo por um caminho que é o piloto automático que a gente segue, natural, porque o cérebro faz isso com a gente. Sem questionar nada, nem ninguém, nem o status quo. Você segue porque né, a vida é assim e nós aprendemos isso. Sim. Eu sempre brinco, todo encontro eu pergunto, quantas vezes na vida você ouviu engole o choro? E aí a gente engoliu o choro, que hoje eu não sei o que é mais esse choro. A gente não sabe dar nome. E quando você não nomeia, você não sabe o que fazer com aquilo, você não sabe que estratégia ter. Então, todos os caminhos nos levam a isso. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho dentro de uma empresa, o caminho normalmente é esse, é da autoconsciência, do autoconhecimento, de você olhar para você. E as empresas, nesse sentido, o que exatamente elas te demandam? Que tipo de serviço você presta para essas empresas? Normalmente as demandas vêm porque a gente está tão envolvido emocionalmente nos problemas, então uma gestão de crise,
o adoecimento de uma equipe, uma liderança que tem, né, a mão mais pesada e que acaba adoecendo o time, quando tem muito assim, a emoção envolvida e falta o entendimento, eles chamam a gente. O RH. O RH. Ou o líder. Quando o líder tem esse nível de consciência, fala assim. Chegar nisso, porque pro líder também entender que esse processo está instalado, não deve ser uma coisa simples. Não. Mas tem muito líder que tem consciência e que muitas vezes não tem repertório e ferramenta para cuidar disso. Aí chama a gente. Pra gente olhar, porque o que eu falo muito, por exemplo, o RH quando, né, vem conversar com a gente. O RH também está envolvido emocionalmente na cultura, nos problemas, na crise. Quando chama alguém de fora, é alguém que está isento disso. Então eu não tô na emoção, eu tô 100% razão. Então eu tenho um olhar diferente para aquilo, que é o racional. Então a gente contribui com o olhar racional da situação. E que tipo de ferramenta você adota para conseguir fazer essa contribuição? A gente trabalha muito com dado científico, neurociência, ferramenta para as pessoas terem clareza do que está acontecendo e poder escrever. Então, para cada encontro, para cada briefing, para cada processo, a gente constrói uma ferramenta de construir mesmo, num papel, para as pessoas escreverem, onde elas conseguem colocar e visualizar o que está acontecendo emocionalmente com elas. Porque quando você coloca no papel, você visualiza e você consegue trabalhar em cima daquilo. Você consegue ter um plano de ação, você consegue trabalhar essa saída desse piloto automático para você tomar ações e atitudes para mudar, se é isso que você deseja, né? E você citou, mas poderia dar pra gente um exemplo de um processo de mudança que tenha sido significativo a partir dessa experiência? Nossa, eu tenho uma história muito legal. Foi uma empresa do agro, uma grande empresa, e eles pediram pra gente trabalhar um team building com alta liderança. E eu lembro que a demanda assim, nossa, Virgínia, eles são PhDs, eles são cientistas, eles são exigentes, eles são pragmáticos, práticos. Virgínia, cuidado, né? Tá, né? E era um team building, né? Conexão do time. E a gente fez um trabalho de 8 horas, então a gente ficou um dia inteiro dentro de um hotel, não dentro da sala, porque a gente usou muito as áreas externas. E a gente fez um encontro, a gente trabalhou muito a história das pessoas, de compartilhar, de se conectar, a gente fez muito exercício de conexão, tá? Uns meses depois, um desses líderes, num outro evento que a gente foi, que eles chamaram a gente para um outro evento, ele falou assim pra mim, Virgínia, eu nunca mais esqueci aquele encontro que a gente teve. Aquele encontro foi transformador. Que legal. Aí conte-me mais sobre isso. Aí ele falou assim, eu tinha muito problema com uma pessoa que estava lá, que trabalhava direto comigo, não se reportava, éramos colegas, e eu tinha muita dificuldade com ele. Hoje eu percebo o quanto isso atrapalhava o trabalho em si. Eu não me esforçava em nada, Virgínia, de ajudar, eu não gostava de estar perto dele. Virgínia, depois daquele encontro, hoje eu tenho prazer de sentar do lado dele e conversar com ele, porque eu entendi quem ele era, eu entendi como ele funcionava. Isso pra mim, Thaís, eu falo, são esses feedbacks que falam, olha o poder que a gente tem e que o piloto automático, essa emoção, não nos deixa olhar para aquela pessoa na essência dela, sabe? E acho que também isso é um bom exemplo para mostrar o quanto a empresa perde em produtividade, em entregas de qualidade, ao não investir não sei se eu posso chamar isso de saúde mental ou de maturidade emocional, como você bem coloca. Muito, eu mostro dados. Então, agora cada vez mais eu estou trabalhando com autogestão. Que bom, né? E eu trago dados, eu mostro um cérebro, eu falo, gente, olha aqui, esse é um cérebro saudável. Olha a atividade cerebral dele, com cores.
Olha esse cérebro adoecido, com uma depressão. Olha como ele perde a atividade biológica dele. O que afeta isso? Memória, foco, toda a nossa parte cognitiva fica alterada. Traz isso pro dia a dia. A performance cai absurdamente. Então, eu consigo, através de dados, porque eu me preocupo muito em número, e mostrar assim, em números, o quanto eles estão perdendo por não terem pessoas saudáveis trabalhando. Então, às vezes eu falo, você tem 20 pessoas trabalhando com você. Você acha que você tem 20 pessoas trabalhando com você. Mas se você colocar, né, se esses 20 estão saudáveis, mais ou capengando ali, você vai falar, putz, dos 20 eu tenho, sei lá, 10, 11 trabalhando, tipo, sabe, efetivamente, somando um pouquinho de cada um. Por isso que não dá conta, por isso que tá todo mundo enlouquecido, porque hoje eu não consigo entregar o que eu poderia entregar se eu estivesse bem. E você acha que as empresas estão olhando mais para isso? A gente pode talvez afirmar que a pandemia ajudou a colocar essa lente dentro das organizações? Eu acho que, falando de House of Feelings, eu lembro que logo que eu estruturei a House, fundei, falei, vou começar, eu ouvia muito assim, nossa, Virginia, tem certeza? House of Feelings? Isso aqui é no corporativo, ninguém vai abrir a porta para você, ninguém quer trabalhar isso. E eu falava, mas precisamos, porque naquela época, 2017, que foi ontem, né? O adoecer já era altíssimo, nós já éramos número 1 em transtorno de ansiedade. Mas falávamos pouquíssimo sobre isso, Ninguém falava. E eu falei, não, a gente precisa. E na pandemia foi quando eu... Virada de chave, total. Porque foi um momento que as pessoas, assim, eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei. As pessoas não conseguiam se conectar, não conseguiam fazer reunião, todo mundo em pânico. E os líderes não sabiam o que fazer com aquelas pessoas. E aí, a gente precisa falar sobre isso. Então, sim, a pandemia foi uma virada de chave para as pessoas falarem. Estamos no caminho. Eu ia te perguntar isso, se você acha que que as empresas estão ganhando mais maturidade, ou as pessoas também ganhando mais maturidade, se a gente está indo para um caminho de novos formatos. Se estamos indo, eu acho que a gente está engatinhando. Porque eu vejo que a nossa geração é uma geração que não a nossa foi... 40 mais, 45 mais. A nossa. Então, o problema é o seguinte, a gente, nossa 40 mais, não tem repertório suficiente. E eu não consigo. E essa geração também não tem, porque os pais não tinham. Eu não tenho como oferecer recurso para uma criança se eu não tenho. Então, ainda vem uma geração com poucos recursos. Hoje, as crianças, eu vejo os meus filhos, gente, meus filhos, a escola está ajudando muito nesse processo, que bom. Porque se depender da gente, não tem. Porque a gente não tem recurso ainda. A gente ainda não sabe falar, tô chateada com isso. Thaís, não gostei do jeito que você falou comigo. Poxa, você foi... Eu me senti ofendida. E eu poder te verbalizar e você falar, nossa, Vi, que momento que eu falei, desculpa, putz, eu tô super... E aí a gente, não, tudo bem, mas eu queria te falar. Eu vou fazer um parênteses, que a gente fez um episódio recente, inclusive quem quiser buscar, a gente fez um episódio sobre comunicação não violenta com a Débora Gaudêncio, que é maravilhosa, que é mestre em comunicação não violenta aqui no Brasil. E acho que a comunicação não violenta é uma ferramenta incrível e muito reveladora, poderosa. Muito poderosa para quem quer estar nesse lugar do diálogo, né? Sim. E eu acho que a maturidade traz isso. Porque aquilo que a gente sente é nosso. Eu não posso te responsabilizar por você me fazer sentir, de alguma maneira. Mas se eu consigo te falar, eu me senti ofendida, eu me senti agredida, eu me senti, Thaís, não gostei do jeito que você falou comigo. Isso te dá a oportunidade para você refletir e você falar, Vi, eu falei isso por... Sabe? E aí a gente cria essa relação. E acho que além de amadurecer a relação, a gente consegue transformar o ambiente, né? Porque você tira a toxicidade do ambiente, né? E você traz a saudabilidade para aquele espaço. E tira a culpa.
sabe? A culpa, desculpa, Vi, eu não tive entendido. E tá tudo bem, sabe? E aí eu tava falando das crianças, eu vejo hoje as crianças num nível de desenvolvimento dessa inteligência emocional, dessa autopercepção daquilo que é deles. O meu filho, essa semana, eles fazem um plano de desenvolvimento individual. Que legal. E aí um deles, ele colocou que ele queria desenvolver a timidez. E ele queria poder se expressar melhor com os amigos dele. Eu falei, nossa, você tem 11 anos, eu conheço adultos que não fazem não chegaram nesse nível. Exato. Então, voltando, né, a pergunta de o quanto as empresas estão se transformando, eu acho que falta muito ainda. Porque o repertório ainda é curto. É pouco. Então, e aí eu parto para minha outra pergunta, que é, né, o quanto desse processo ou dessa jornada de autoconhecimento e de evolução emocional, o quanto dessa jornada é responsabilidade da empresa e o quanto é do próprio colaborador. Né? Uhum. Quer dizer, o colaborador nós, né? Todos nós. Das pessoas, autoconhecimento deveria ser né, a gente deveria desde sempre aprender isso. E principalmente porque a gente está o tempo todo mudando. O tempo todo eu estou me transformando, né? Graças a Deus, deveríamos, né, fazer isso. O aprendizado, putz, eu pensava isso, agora esquece tudo aquilo que eu te falei, agora eu penso diferente, porque eu tive uma experiência que aconteceu isso, que me transformou. Eu de verdade, eu acredito que é muito responsabilidade do indivíduo. A empresa, qual que é a responsabilidade da empresa? Oferecer um espaço seguro para que esse desenvolvimento aconteça. Que tenha uma cultura que preza isso e que tenha clareza e transparência naquilo que a empresa quer, sabe? E eu falo assim, não tem certo e errado, né? Se tem uma pessoa que workaholic, que ama trabalhar, que se identifica com aquilo e que quer trabalhar e que quer ganhar dinheiro, que tudo bem trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, lindo, desde que isso seja combinado, que tenha esses alinhamentos, sabe, entre o colaborador e a empresa. Então, eu acho que é muito responsabilidade do indivíduo, mas a empresa tem que ter essa cultura. E quando as empresas te chamam, eu imagino que elas estão, ou ela já tem uma cultura amadurecida para isso, ou ela está no processo de buscar. Sim. Então vamos lá, já temos um ponto número 1 aqui no placar para a empresa, né? E aí quando você chega lá e você se depara com aquele, né, corpo de colaboradores, em geral eles estão ainda, digamos, num degrau de baixo, se é que eu posso usar esse termo, em relação a essa preocupação de buscar esse tipo de apoio. O que eu percebo muito todas as vezes que eu vou num encontro na empresa, o que eu mais escuto, assim, quando a gente acaba e fala, ai, Virginia, que delícia poder falar sobre isso. Nossa, como isso é importante, a gente poder verbalizar. E eu trabalho muito, assim, para você falar e para você conseguir expressar, você precisa de repertório. E falta repertório. E quando eu tô no encontro, eu ofereço repertório para as pessoas conseguirem verbalizar. E aí vem. Uhum. Então, as pessoas têm, assim, às vezes o RH fala assim, Virginia, é um grupo que fala pouco, será que eles não vão ficar quietos? Eu falo, fica tranquilo. Porque aí quando as pessoas começam a falar, e é muito legal, porque as pessoas começam a contribuir com experiências. Nossa, Virginia, às vezes eu faço isso me ajuda tanto. Putz, eu saio para fazer exercício de manhã, muda o meu dia de trabalho. Nossa, eu faço yoga. Isso, gente, isso é muito bom. Quando as pessoas começam a entender o que é, as pessoas, nossa, Virginia, então, e aí começam a vir as perguntas. Então, normalmente, o que falta é você dar um espaço e um pouco de repertório para começar a puxar, sabe? A hora que você puxa, eu falo assim, eu nem preciso mais trabalhar conteúdo, porque as pessoas já começam a trazer e discutir e conecta um com o outro e fala, olha como isso é importante, e quem que tem que fazer isso? Anota isso, o que você pode fazer, essa mudança no seu dia a dia. Então, é o fio que tem que começar a puxar. E eu vejo assim, o quanto as pessoas precisam disso.
Sim, então, em que momento assim da sua carreira você percebeu que você podia levar isso para dentro das organizações? Nossa, eu trabalhei muitos anos com meu irmão, né? Nós éramos sócios, que a gente se conheceu lá naquela época. E mercado financeiro, que era loucura, insano. E eu percebia o quanto as pessoas faltava maturidade, faltava tirar a emoção e deixar a razão para tomar decisões. Eu falava assim, gente, era quase uma histeria coletiva. Eu falava, gente, mas que horas que a gente aterriza, né? E fala, tá, vamos olhar o cenário com clareza? E aí eu tive esse insight de falar, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa trazer essa inteligência emocional pro dia a dia, pra tomada de decisão, pra hora que eu preciso me afastar e falar, gente, eu preciso sair, eu vou dar uma volta no quarteirão, vou tomar uma água, a gente retoma a reunião daqui 10 minutos, porque eu estou alterada emocionalmente. Perfeito. Isso é uma ótima técnica, inclusive. Eu sempre falo. Eu falo assim, se você está numa reunião online e as teclas automaticamente começam a fazer mais barulho do que normal, sai. Boa. Vai dar uma volta. Bebe uma água, respira, e entende de onde está vindo isso. Nomeia. E trate. Exatamente. E queria saber como é que você enxerga o trabalho do futuro, diante de todo esse repertório que você tem lidando com as empresas no dia a dia. O que eu vejo hoje assim, cada vez mais inteligência artificial vindo aí e trazendo muita coisa boa pra gente, em termos técnicos, né, em termos de produção. E eu acho que as relações é o que vai construir o futuro. E essas conexões, porque essa relação nossa, essa conexão, de eu te chamar, Thaís, poxa, olha para o meu negócio, o que você está enxergando, com quem você acha que eu posso conversar? Eu acho que o futuro é um futuro de conexões, de pessoas, sabe? Onde eu entro num lugar e eu tenho consciência do que eu estou fazendo dentro dessa empresa, o que eu posso oferecer para ela, o que ela pode me oferecer, e eu entendo o nosso papel e a nossa relação ali. E estabelece um acordo viável, saudável, exato. Né? O que eu tenho para te entregar, o que você precisa, a gente faz um acordo e a gente é feliz, assumindo a responsabilidade do que a gente precisa. Então eu acho que é muito de relações. Muito bom. Muito bom. Adorei a conversa. Bom. Me senti representada na sua fala. Que bom. E obrigada por Obrigada a você. essa gravação. Beijo.